Ele começa dizendo, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. No original grego não tem o pessoa. Só tem, não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como a carnais. O que significa esse adjetivo espiritual carnal? Espiritual, o que está andando no espírito. Carnal, o que está andando na carne. Agora, ele está falando de crentes. Ele diz, como a crianças em Cristo. Então ele está dizendo, vocês nasceram de novo. Como diz 1 de Pedro 2,2, vocês são meninos recém-nascidos que precisam do leite espiritual para o crescimento. Mas ele diz, eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. E depois diz, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Eu vejo gente que às vezes fica disparando para todo lado. Fulano está dando mau testemunho. Não é crente. Quando você olha o que a palavra de Deus diz, você vai descobrir de gente que é crente, mas que ainda é um crente carnal, não é espiritual. Não significa que ele não teve a conversão, mas significa que ele está estacionado naquela fase de infância há muito tempo. Deveria ter se desenvolvido, deveria ter crescido. Paulo diz, no início não falava que vocês eram novo convertidos, mas agora vocês ainda são carnais, como era no dia da conversão. Não cresceram, não progrediram. Obviamente, pessoas que estão confinadas a esse terreno carnal, estão deixando não só de receber mais alimento, porque não tem estrutura. Assim como você não vai dar uma feijoada para um bebê, nem a revelação da palavra pode ser digerida por gente que não tem maturidade. Uma revelação profunda. Então essas pessoas estão perdendo não apenas um nível mais profundo de alimento. Ele continua e diz, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os homens? A Nova Almeida Atualizada diz, andam segundo os padrões humanos. Porque está tentando dizer que está nivelado ao comportamento de um homem que vive como tal, no natural, não no sobrenatural. Está vivendo limitado e confinado aos recursos da sua carne e não aquilo que Deus disponibiliza no nível do seu espírito. E ele segue dizendo, quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Ele está dizendo, se tem divisão, se tem ciúme, se tem contenda, se tem partidarismo, é carnal. Qualquer crente com um pouquinho de maturidade espiritual vai olhar para ministros diferentes, para dons diferentes e dizer, cada um funciona na multiforme graça de Deus e tem algo para contribuir. Ele não fica apontando para um para dizer, eu gosto desse e eu não gosto daquele. A partir do momento que existe esse comportamento, Paulo está dizendo, isso evidencia sua carnalidade e sua falta de maturidade espiritual. Então significa não apenas que alguém pode viver nesse lugar, mas que desde o início do Evangelho, alguns crentes estacionavam aí. Os dois textos que falamos de Judas 1,19 e este de 1 aos Coríntios, falam tanto sobre sentimentos como problemas de relacionamentos. Gente, nós precisamos entender que à medida que amadurecemos espiritualmente, a capacidade de gerenciar conflitos precisa se manifestar no nosso meio. Paulo escreveu aos Coríntios e diz, até importa que entre vós haja facções, para que os aprovados se manifestem. É na hora das dificuldades que os maduros começam a se destacar. Agora, por que mesmo entre crentes havia ciúmes e briga? Porque cada um está andando por aquilo que sente. Não gostei do jeito que você falou comigo. E você tem que andar baseado numa resposta do seu instinto humano e natural, em vez de andar no espírito. Quando Jesus diz, olha, se alguém te bater na face, vira a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, anda a segunda. Se quiser tomar a sua capa, entrega também a túnica. Você acha que ele está falando de coisa que você tem vontade de fazer? Algo que eu e você precisamos entender sobre a vida no Espírito é que ela nos coloca acima do padrão dos sentidos, dos sentimentos. Então vamos tentar exemplificar isso. Não são os sentimentos que nos governam. Nós é que governamos os sentimentos. Vida no Espírito significa você sair de uma prisão carnal e de um lugar de imaturidade, dizendo, eu não vou ser governado pelo sentimento. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, o senhor acorda todo dia com vontade de orar? Eu respondo, claro que não. O senhor acorda todo dia com vontade de ler a Bíblia? Eu digo, claro que não. Tem dia que eu acordo, o mundo parece branco e preto em vez de colorido, eu não sinto que eu sou crente e parece que Deus sumiu. Mas eu não preciso viver pelo que eu sinto.
O crente maduro que tem o recurso do Espírito Santo, ele vive pelo que crê, não por aquilo que sente. E em momentos como esse, eu e você começamos a botar os nossos sentimentos em linha com aquilo que nós cremos e não a nossa fé alinhada com aquilo que sentimos. Dá para entender a diferença?